Olá, gente. Mais um dia, né, pra gente refletir. Hoje eu vou deixar bem rapidinho. Essa eu vou possivelmente trazer uma segunda parte sobre ela, tá? Vou trazer uma aberturazinha rapidinho. Ela é lá no livro de Jonas, essa passagem, o primeiro capítulo, né? E o versículo base, o versículo 2, que diz assim, ó: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Né? A gente vai ver, né, nessa passagem, né, que Jonas ele é chamado e é ordenado pelo próprio Deus, né, para que ele fosse até a Nínive, né, levar a palavra do Senhor. Só que Jonas ele foge, né? E às vezes muita gente não entende nem procurou identificar o motivo que ele foge, né? Jonas ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, né, que foi o rei de Israel, lá por volta de 793 a.C., 753 a.C., né? E ele provavelmente ele pertenceu, né, segundo a história, o grupo de profetas mencionado ali com conexão ao ministério do profeta Elias. Lá na carta de 2 Reis você encontra mais detalhado nessas informações sobre o mistério do profeta Elias. E tinha inclusive uma escola de profeta. Então Deus ordena a Jonas que ele fosse para Nínive, né? A cidade, nessa época, Nínive era a cidade mais importante da Assíria, né? E possuía um grande poder, né, mundial nos seus dias. Né, durante aí, possivelmente uns 50 anos, segundo a história, né, Nínive ela tornou-se a capital bastante vasta, né, do Império Assírio. E Jonas não diz, né, muito preocupado com a situação de Nínive. Porém, Deus se preocupava naquele momento com a situação que Nínive estava passando, né? Porém, Jonas não dá muita confiança e não vai até o local, né? A fuga de Jonas não foi por medo, mas foi por não querer que o Senhor transformasse aquelas vidas, né? Que aquelas vidas fossem perdoadas devido à condição de vida que aquelas pessoas levavam em relação à vida espiritual, em relação ao pecado, em relação à maldade, né, daquela nação. E primeiro, né, que é a coisa que a gente vai ver, Nínive era culpada por conspirar contra Deus. Exploração dos desamparados, né? As pessoas que não tinham como suster, pessoas que passavam por necessidade, elas eram exploradas, não eram ajudadas, crueldades na guerra, idolatria, prostituição, feitiçaria, né? Tudo isso eram coisas horrendas que eles praticavam e Jonas estava indignado com aquela situação, né? E não aceitava o fato de Deus querer transformar. Ele não queria levar a palavra, porque ele sabia que se levasse a palavra, aquelas pessoas iriam ouvir, iriam se arrepender e Deus perdoaria os seus pecados. Então, o que ele queria mais é que aquelas pessoas pagassem pelos seus pecados, pagassem pelos seus erros, né? Porque era uma cidade muito mal, era uma cidade bastante impiedosa, né? Era uma cidade poderosa e perversa. E Jonas odiava, né, os assírios e temia, né, pelas suas atrocidades, pelas grandes coisas que eles cometiam. O ódio dele era tão forte, né, que ele chegou ao ponto de não desejar que o Senhor os perdoasse, né? Por isso que ele pretende fugir, né? O que ele faz? Ele vai para outra cidade, ele vai para Tarsis. Ele foge do compromisso que Deus coloca em suas mãos, né? Mas nós sabemos que a desobediência de Jonas, ela vai colocar várias pessoas em risco quando ele pega esse barco, coloca em risco toda a tripulação, né? Nós temos uma grande responsabilidade, né, em obedecer à palavra de Deus. Temos um grande compromisso
em levar a palavra de Deus. Nós temos essa responsabilidade de levar para as pessoas, independente de classe, independente de categoria, independente de como essas pessoas se encontram. Nós temos essa responsabilidade para com Deus, né? Porque a partir do momento que nós decidimos entregar nossas vidas a eles e seguirmos o ID de Cristo, né, é necessário que nós estejamos abertos para fazermos aquilo que Cristo deseja, para que nós façamos aquilo que Cristo nos manda, para que nós possamos fazer apenas a vontade de Deus, né? E, infelizmente, nós vimos hoje que o Evangelho está sendo detonado, né, essa é a palavra. As pessoas estão usando o Evangelho para meio próprio, para crescimento próprio. Nós estamos vendo o Evangelho ser mal direcionado, mal pregado, mal ensinado, né? E as pessoas perderam, né, esse amor pelas pessoas. As pessoas estão muito preocupadas em condenar as pessoas pelo pecado de prostituição, adultério, e esquece do amor ao próximo, esquece de estender a mão para as pessoas que necessitam. As pessoas acham que amar o próximo é só estar presente ali com ele, é conversar. Não, eu posso amar e posso não conviver com ele, né? Eu posso amar João, mas não preciso conviver com João, mas eu preciso saber da necessidade do João para poder ajudar o João. Isto é amor, né? E nós precisamos levar a palavra às pessoas, indiferente, né, de que tipo de pessoas que sejam, e não fugir dela. Essa é a nossa grande responsabilidade, né? A gente vai ver que mesmo em meio à tempestade, Jonas ele vai dormir profundamente no porão do navio, ou seja, ele não está nem um pingo preocupado com a tempestade toda que tá acontecendo, com pessoas que estão correndo grande perigo e sabendo ele que ele é o culpado, né, por tão grande tempestade, né, até que então eles começam a lançar a sorte e identifica, né, que o causador daquela tempestade toda era Jonas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque as nossas falhas, né, a nossa desobediência, ela pode trazer grandes consequências para outras pessoas que estão à nossa volta, né? A nossa indiferença, a nossa desobediência, a nossa falta de compromisso em levar o verdadeiro evangelho, em levar a verdadeira palavra de Cristo, pode fazer com que várias pessoas entrem em situações de risco. E quantas pessoas já morreram? Já parou para pensar? Eu falo de morte espiritual, né? Quantas pessoas estão afastadas de Cristo porque nós fugimos de nossa responsabilidade, porque nós fomos egoístas, não levamos a palavra, não nos preocupamos com as almas, né? O amor de Deus, ele foi para alcançar todo mundo, tá? Ele não é possível alcançar o amor de Deus e ao mesmo tempo fugir, né? Se eu tenho o amor de Cristo, eu tenho que fazer o que ele determina, fazer a vontade de Cristo, né? Jonas, ele percebeu, né, que onde quer que ele fosse, ele não iria poder se esconder do Senhor Jesus, né? E foi fazer o id dele, né? O que eu quero deixar hoje é o que? Não adianta nós fugirmos da vontade de Deus, não adianta nós fugirmos do id de Deus, é necessário fazer, né, o que ele nos determina. É necessário atendermos o propósito pelo qual nós fomos chamados. Não adianta nós tentarmos esconder de Deus, que os olhos deles estão ao alcance de todos nós, em qualquer lugar que nós nos encontramos, em qualquer momento que nós nos encontramos. Então não adianta nós esconder, nós fomos chamados, temos uma missão e temos que desenvolvê-la da melhor forma possível, sempre colocando Deus em primeiro lugar e não trazendo a glória e a honra para nós, porque a honra e a glória toda é mérito dele, é para ele, né? Porque às vezes até fazemos, mas fazemos também de forma errada, porque nós fazemos para nos engrandecer, para crescer aqui, ó, o nosso ego, né? Mas o que nós fazemos, devemos prestar isso a Deus, né? Fazermos apenas para ele, por mais difícil que seja, por mais, né, que nós venhamos, né? Como é que eu vou colocar? Tirar, não como Jonas, né? Que ele, em um momento, ele julgou aquelas pessoas e quem tem que julgar é Deus. Devido aos seus pecados, ele achou que eles não mereciam ser salvos, eles não mereciam ouvir a palavra de Deus e vinham arrependimento, né? Mas o que acontece com muitas pessoas é exatamente isso. Elas estão precisando de ouvir a palavra, porque transforma, a palavra que liberta. Porque a Bíblia é clara, né? Que a palavra de Deus, quando nos alcança, ela nos transforma. A palavra, ela traz libertação, a palavra, ela traz transformação. Então, que aquelas pessoas precisavam, diferente do povo de Israel,
que conheciam a palavra, mas mesmo assim continuava no erro, continuava cometendo adultério, que a Bíblia fala ali seria prestar adoração a outros deuses, mesmo conhecendo Jesus Cristo, mesmo tendo visto, né, os seus milagres. Ninguém melhor do que o povo de Israel para conhecer quem era Deus, mas mesmo assim ele se distanciava, e aquele povo ali, eles precisavam conhecer a Deus, alguém precisava levar, né, a palavra de Deus para que eles viessem ao arrependimento, porque Deus dá chance para todos, Deus se apresenta para todos, né, para que tenha essa vida transformada. Afinal, como eu falei anteriormente em outros vídeos, ele morreu por toda uma humanidade, não por um grupo seleto. Então a salvação é para todos, a palavra é para todos. Então nós necessitamos levar a palavra para que todos venham a conhecer, para que todos venham a ter a oportunidade de ter suas vidas transformadas, restauradas, para que todos venham a ter a oportunidade de ser regenerados e ter esse encontro com Deus, né, e a abandonar o mundo de pecado. Como eu falei, eu vou trazer só a primeira parte agora de manhã, porque sábado é um pouco corrido para mim. E eu vou continuar com a segunda parte dessa mensagem, se Deus quiser, tá? Que nós possamos ter essa responsabilidade de levarmos a palavra de Deus constantemente. E nós não viemos recuar. Se você está igual Jonas tentando se esconder, não se esconda, porque dos olhos de Deus ninguém tem como se esconder. Se está fugindo de seus compromissos, não fuja, honra os seus compromissos, porque Papai do Céu está te vendo, hein? Então faça o ir de Jesus, tá? Não se esconda, não tome outro caminho, né? Faça aquilo que Ele colocou em seu coração, tá? Que Cristo venha te abençoar, venha te dar um dia abençoado. Fiquem todos na paz. Que Deus possa abençoar todos vocês e seus familiares também.